terceira série, chegamos a mais uma videoaula de português. Sou Adriana Pires, professora da Rede Estadual de Ensino do Rio de Janeiro. Na aula de hoje vamos aprender tudo sobre os textos dissertativos argumentativos. Isso, aqueles que são exigidos nos concursos e no Enem. No caso específico do Enem, é necessário também apresentar propostas de intervenção. Pois bem, é o tipo de texto que expõe uma opinião sobre determinado assunto ou tema por meio de uma argumentação lógica, coerente e coesa. Para começar, vamos falar das principais características. As principais características do texto dissertativo argumentativo são presença de uma tese, ponto de vista, em geral, no primeiro parágrafo do texto. Desenvolvimento com argumentos que comprovem a tese. Conclusão em forma de síntese ou com propostas de solução para os problemas discutidos no texto. E, claro, uso da norma padrão da língua portuguesa. Bom, agora que já aprendemos as características, como que se estrutura, ou seja, se arruma um texto dissertativo argumentativo? É o que vamos estudar agora. O texto dissertativo argumentativo tem sua estrutura dividida em três: introdução, argumentação e conclusão, e cada uma delas tem suas particularidades, conforme explicarei a seguir. Bem, introdução. O primeiro parágrafo do texto dissertativo argumentativo deve conter duas partes: a apresentação do tema e a explicitação da tese. Mas o que é tese? Tese é o mesmo que ponto de vista, ou seja, uma opinião do autor do texto sobre o tema proposto. Por exemplo, digamos que o assunto seja caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Uma tese possível seria: o preconceito contra as religiões de matriz africana dificulta o combate à intolerância religiosa no Brasil. Esta parte deve compreender cerca de 25% da dimensão global do texto, ok? Agora, a argumentação. Os parágrafos intermediários das dissertações escolares são reservados para a comprovação da tese apresentada na introdução. Todas as ideias mencionadas na introdução devem ser desenvolvidas de forma opinativa e argumentativa nessa parte do texto, cuja dimensão deve compreender cerca de 50% do mesmo. Um argumento é composto por duas partes: a fundamentação e a análise do fundamento. Como assim? Vamos lá. Na fundamentação, o autor deve buscar provas de que seu ponto de vista está correto, ou seja, fundamentar seu ponto de vista. Mas fundamentar com o quê? São considerados fundamentos citações de autoridade, referências históricas, conceitos teóricos consagrados, notícias publicadas em jornais de qualidade, etc. Na análise do fundamento, o redator deve explicitamente demonstrar qual é a relação entre a prova levantada e a tese proposta. Um exemplo de argumento para a tese que exemplificamos seria: segundo a Comissão de Combate à Intolerância Religiosa do Rio de Janeiro, 70% de 1.014 casos de ofensas, abusos e atos violentos registrados no Estado entre 2012 e 2015 são contra praticantes de religiões de matrizes africanas. Esse dado alarmante comprova que o racismo estrutural brasileiro, advindo da herança escravocrata do país, é um dos fatores que mais dificultam o combate à intolerância religiosa no Brasil. Perceberam como o ponto de vista apresentado lá na introdução ficou mais consistente? Por isso, a fundamentação, isso pesa bastante para a sua pontuação. E por último, vamos estudar a conclusão. O último parágrafo do texto dissertativo argumentativo pode ser feito de duas maneiras: em forma de síntese ou com propostas de solução. No caso da síntese, o autor deve resumir os argumentos e repetir sua tese, concluindo o raciocínio construído desde a introdução. A conclusão deve ser uma síntese do problema abordado, mas com considerações que expressam o resultado do que foi pensado ao longo do texto.
A sua dimensão contempla cerca de 25% do texto. No caso da conclusão com proposta de solução, é preciso que o redator apresente soluções práticas e detalhadas acerca dos problemas levantados no texto. Se, por exemplo, o problema discutido na argumentação foi o preconceito contra religiões de matriz africana, a solução deve ser direcionada a essa questão. Uma proposta detalhada, é importante ressaltar, deve determinar agentes, quem executará, ações, o que será feito, meios, como a solução será produzida, e efeitos, o que gerará a aplicação da solução. Portanto, poderia sugerir que o Ministério da Educação, agente, produza materiais publicitários combatendo o preconceito contra religiões de matriz africana. Ação, por meio de TVs, rádios, jornais e redes sociais. Meio, para que os índices de violência contra centros religiosos afros diminuam. Consequência, seria uma boa proposta de solução para o Enem. Vamos analisar um exemplo de dissertação nota 1000 na prova do Enem de 2017, cujo tema solicitado foi Desafios para a Formação Educacional de Surdos no Brasil. Na mitologia grega, Sísifo foi condenado por Zeus a rolar uma enorme pedra morro acima eternamente. Todos os dias, Sísifo atingia o topo do rochedo, contudo, era vencido pela exaustão. Assim, a pedra retornava à base. Odiernamente, ou seja, atualmente, esse mito assemelha-se à luta cotidiana dos deficientes auditivos brasileiros, os quais buscam ultrapassar as barreiras as quais os separam do direito à educação. Nesse contexto, não há dúvidas de que a formação educacional de surdos é um desafio no Brasil, o qual ocorre, infelizmente, devido não só à negligência governamental, mas também ao preconceito da sociedade. A Constituição Cidadã de 1988 garante educação inclusiva de qualidade aos deficientes. Todavia, o Poder Executivo não efetiva esse direito. Consoante Aristóteles no livro Ética a Nicômaco, a política serve para garantir a felicidade dos cidadãos. Logo, se verifica que esse conceito encontra-se deturpado no Brasil, à medida que a oferta não apenas da educação inclusiva, como também da preparação do número suficiente de professores especializados no cuidado com surdos, não está presente em todo o território nacional, fazendo os direitos permanecerem no papel. Outro sim, o preconceito da sociedade ainda é um grande impasse à permanência dos deficientes auditivos nas escolas. Tristemente, a existência da discriminação contra surdos é reflexo da valorização dos padrões criados pela consciência coletiva. No entanto, segundo o pensador e ativista francês Michel Foucault, é preciso mostrar às pessoas que elas são mais livres do que pensam para quebrar pensamentos errôneos construídos em outros momentos históricos. Assim, uma mudança nos valores da sociedade é fundamental para transpor as barreiras à formação educacional de surdos. Portanto, indubitavelmente, medidas são necessárias para resolver esse problema. Cabe ao Ministério da Educação criar um projeto para ser desenvolvido nas escolas, o qual promova palestras, apresentações artísticas e atividades lúdicas a respeito do cotidiano e dos direitos dos surdos, uma vez que ações culturais coletivas têm imenso poder transformador, a fim de que a comunidade escolar e a sociedade no geral, por conseguinte, conscientizem-se. Desse modo, a realidade distanciar do mito grego e os sísifos brasileiros vencerão o desafio de Zeus. Perfeito, né? Muito bem escrita essa dissertação, hein? Bora lá! Conforme aprendemos hoje, o que está em verde é a introdução. É onde a autora apresenta sabiamente o tema, comparando com a mitologia e expõe o seu ponto de vista. Quando ela diz que, odiernamente, esse mito assemelha-se à luta cotidiana dos deficientes auditivos brasileiros, os quais buscam ultrapassar as barreiras as quais os separam do direito à educação. Como falei durante a leitura, a palavra odiernamente significa atualmente, nos dias de hoje.
A parte em azul é o desenvolvimento, onde encontramos a fundamentação dos argumentos. Ela utiliza a Constituição para fundamentar. E no que está em lilás, iniciado por portanto, que já denota a conclusão, temos a conclusão, onde ela conclui o raciocínio e apresenta, como falei no caso do Enem, uma solução. Na solução, ela expõe o Ministério da Educação como agente, o projeto a ser desenvolvido nas escolas como ação, por meio de palestras, apresentações artísticas e atividades lúdicas como meios, e a conscientização da comunidade escolar e da sociedade em geral como efeitos. Então, galera, espero que vocês tenham curtido a nossa aula de hoje e não deixem de fazer as OEs e os podcasts. Bons estudos e até mais!